Olá, gente. Em nossa conversa devocional de hoje, nós vamos falar sobre a eternidade de Deus. Esse atributo, ele aparece lá em Salmo, no capítulo 90, versículo 2, Salmo atribuído a Moisés, que diz assim: Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é um ser eterno, ninguém o criou, ninguém o destruirá. Ele é a causa anterior a todas as coisas. Ele existe antes do tempo, antes da matéria, antes da história. Esse Deus é um Deus imenso, imenso em seu tempo também. Então não há poeta, por mais habilidoso, criativo, que poderia escrever coisas lindas, que pudesse representar em um texto, por exemplo, o que significa tudo isso. É imenso demais para a nossa mente. Logo vem a primeira aplicação que nos faz desejar estarmos juntos desse Deus Criador. A nossa alma deseja isso, anela por isso, porque sente segurança, porque um ser eterno é um ser indestrutível. Ele que nos criou, Ele colocou em nosso coração, como Eclesiastes também fala, Ele colocou dentro do nosso coração um desejo profundo de eternidade. Por isso que você sente o que sente acerca do desejo de viver eternamente. Foi Deus que colocou no seu coração isso, no meu e no seu coração. Logo a gente se sente seguro perto dele por ser esse ser indestrutível e nós não nascemos para sermos destruídos. Então, não só negue ter a companhia do Deus pessoal, o Deus eterno. Não só negue a sua alma o desejo de contemplá-lo, de meditar sobre isso, de fazer as orações dela a esse Deus eterno, de encontrá-lo nas Escrituras, de encontrá-lo na vida devocional e na pessoa do Espírito Santo. Esse desejo profundo de eternidade, ele precisa ser ocupado. Já que estamos falando de eternidade, ele também diz que a sua palavra, ela apresenta essa eternidade, porque diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Desde a revelação da antiga aliança, apontando para Jesus Cristo em seu evangelho e até Apocalipse, quando fala dessa eternidade, esse é o conteúdo mais importante que eu e você precisamos ter em nossa vida. Que leamos muitos livros. Você precisa ler livros por causa do seu trabalho, você precisa ler livros para não ser uma pessoa alienada, você pode ler livros por prazer, mas este conteúdo da revelação é o conteúdo mais imprescindível da nossa vida. Não passe pela sua existência sem estudá-lo, sem você poder apreendê-lo, sem você poder fazer um esforço para conhecer. As pessoas falam que é complexo. Ele é um livro simples, possui complexidades, porque como é que um livro que fala acerca desse Deus com um atributo como esse, ele também não possuiria complexidades, mas ele é um livro simples, que você, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda dessa orientação também de queridos mais experientes, você vai poder absorvê-lo melhor, aprender melhor. Não perca a oportunidade de conhecer as Sagradas Escrituras. Elas revelam Deus, elas revelam Jesus Cristo, elas revelam quem é o ser humano. A outra aplicação, além de estarmos junto desse Deus Criador, além de conhecermos a sua palavra, é a gente conhecer a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a ponte para a eternidade, Ele é o mediador perfeito. A eternidade nos presenteou, Ele sendo da Trindade Santa, Ele veio ao nosso encontro, veio para nos salvar, veio para corrigir essa questão da nossa eternidade, porque a nossa eternidade ela recebeu um juízo condenatório, então nós temos uma eternidade para uma condenação eterna. Ele veio comprar a
cada um daqueles que se abrigarem em seu santo sacrifício, se com seu coração você crer, com sua boca você confessar que Jesus ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Então ele veio ser o Salvador dos homens, ele veio ser o Salvador da minha vida e da sua vida. Então a essa alma será dada a vida eterna agora conforme os planos eternos maravilhosos de Deus para esses que receberão essa bênção. São as promessas de Deus para as nossas vidas. Então eu convido você a vivenciar Cristo, a eternidade. Olha o que ele fala lá em Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Então veja que ele está falando, se ele é o Alfa e o Ômega, ele está falando dessa eternidade. Mas também quando eu ouço o Ômega, ele fala que a gente precisa conhecê-lo e ele é a meta. Ele é uma meta para a vida da gente, para a experiência de vida da gente. Como é que a gente poderia viver sem vivenciar este que é, que era e que há de vir? E por falar em vir, ele está falando de eternidade, porque é uma promessa, eu voltarei. Então ele está apresentando que ele nos capacitará, nos levará e nos abrigará para esta eternidade. Apocalipse 22, versículo 5, diz lá, queridos, que não haverá mais noite. Veja que coisa maravilhosa essa eternidade que Deus está propondo para você. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus o iluminará e eles reinarão para todo sempre. Que essa promessa de Deus esteja também na minha e na sua vida, que nós recebamos ela com muita fé e com segurança de que Ele tem isso para a nossa vida. Que na jornada da vida a gente possa trazer essa eternidade ao nosso lado, esse ser maravilhoso que é indestrutível, porque se Ele é eterno, Ele é indestrutível, da qual a gente quer andar ao lado dEle. Eu convido você a se abrigar nele, o Deus eterno, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tenha um dia maravilhoso, um restante de semana abençoado e que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.